Olá, você está no canal Análise das Escrituras. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o evangelista Maicon Baroni e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Nós estamos aí no mês de dezembro e no mês de dezembro nós comemoramos o Natal. E hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre o que significa a palavra Natal. A minha intenção é deixar claro para vocês o significado da palavra Natal e muito provavelmente durante esses dias até a chegada do dia do Natal nós vamos ter aí vídeos muito explicativos sobre o Natal e os seus elementos. Então vai ter muita coisa boa. Já aproveita para curtir esse vídeo, comentar aqui embaixo e compartilhar para a maior quantidade de amigos possíveis, porque hoje o conteúdo vai estar bom. Muito bem, o Natal é uma festa que, segundo a tradição cristã, é comemorada no dia 25 de dezembro. O objetivo dela é comemorar o nascimento de Jesus Cristo. O que torna o Natal mundialmente conhecido não só pela influência da igreja cristã, principalmente a igreja católica nesse período, mas o que torna o Natal conhecido são os elementos que cercam o Natal, o Papai Noel, a árvore de Natal, os seus símbolos ali, né, a mesa, a ceia e tudo mais. Esses elementos fazem com que o Natal tenha características bastante expressivas sobre a comemoração em si dessa festividade. Mas a grande questão aqui é o seguinte: o que significa a palavra Natal? A palavra Natal, embora pareça uma coisa muito familiar para todos nós, a palavra Natal ela tem um significado, ela ganha uma origem e eu quero explicar isso aqui para vocês, tá? A palavra Natal, ela é uma palavra que é comum nos nossos dias. A palavra Natal significa nascimento. E se trata de um adjetivo. O que é um adjetivo? É uma palavra que expressa uma qualidade. Então, a palavra Natal, ela é um derivado da palavra latina natalis. E essa palavra natalis, ela é o adjetivo da palavra, ou seja, ela carrega uma qualidade, que é a qualidade de quem nasce, de quem passa a existir por nascimento. Mas essa palavra Natal, ela tem uma origem, ela surge de um verbo chamado de nascor. Esse verbo nascor é um verbo também latim que significa nascer, ok? Então, da palavra nascor, do verbo nascor, surge o adjetivo natalis, que é nascimento. Então, do verbo nascer vem o nascimento. E do nascimento, que é natalis, vem Natal, que é também nascimento, carrega essa expressão do adjetivo nascimento. O Natal, ele ganha o sentido comemorativo do nascimento de Jesus justamente porque o significado da sua palavra é nascimento. Mas a grande pergunta aqui é: será que existe alguma expressão bíblica ou alguma relação bíblica entre a palavra natalis, que dá origem à palavra Natal, ou não há relação dessa palavra com os termos que a Bíblia apresenta? Para resolver essa questão, a gente precisa tentar entender se a Bíblia traz essa ideia de natalis. E não, queridos, não existe relação nenhuma da palavra natalis, no latim, com qualquer expressão bíblica, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. A palavra natalis é uma palavra que tem uma origem indo-europeia. Quando nós olhamos para a Bíblia, não existe nenhuma palavra que seja traduzida para nascor ou para natalis.
Mas nós temos na Bíblia, por exemplo, em Mateus capítulo 1, versículo 18, e Lucas capítulo 2, versículo 1 até o 7, nós temos algumas expressões, a palavra nascimento ali no texto, porém, nenhuma delas tem uma relação com a palavra natalis. A palavra traduzida no Novo Testamento para nascimento é a palavra Gênesis. Essa palavra aparece em Mateus capítulo 1, versículo 18. A palavra Gênesis, ela significa nascimento, é aquilo que torna, passa a ter uma origem, passa a ser gerado. Encontramos também essa palavra em Lucas capítulo 1, versículo 14. A palavra nascimento ali é a palavra Gênesis. Em Atos capítulo 7, versículo 8, na descrição de Estevão sobre o nascimento, ele fala sobre um dos homens da Bíblia que nasceu. Quando ele vai utilizar a palavra nascimento, a palavra ali também é Gênesis, ok? A língua grega, o G, ele tem um som gutural, então é Gênesis, não é Gênesis, ok? Na língua grega. Então, a palavra Gênesis é a palavra que a Bíblia apresenta para nascimento. No Antigo Testamento, a palavra Ialad ou Ialed, em hebraico, traz essa ideia de gerar, de nascer, de dar à luz, em algumas outras versões, né, ou em algumas derivações ali da língua hebraica, de acordo com o contexto, a palavra pode aparecer como dar à luz ou nascimento. Então você percebe que não existe relação, nem no Antigo Testamento, no Novo Testamento, com a palavra natalis, que é uma palavra de cunho latina, ok? Mas a informação que a palavra Natal ela nos traz é que é um nascimento. Na Bíblia, nós temos ali um nascimento de Jesus Cristo, que a palavra apresenta ali o termo Gênesis, ou seja, o termo de início, de nascimento, ok? A grande realidade é que a palavra Natal, ela significa nascimento. E é aí que se fundamenta a comemoração desta festa, porque esta festa comemora o nascimento de Jesus Cristo. Mas não existe relação entre a palavra natalis, que forma a palavra Natal, com a palavra do Novo Testamento, que é a palavra Gênesis. Muito provavelmente, essa palavra ela ganha força por conta da cultura indo-europeia e também da tradição cristã da igreja naquele período. Portanto, a palavra Natal, embora não tenha nenhuma relação com os termos que a Bíblia no Antigo e no Novo Testamento apresenta, ela tem um significado comum, que é o significado de nascimento. Então, não existe nenhum problema em dizer estamos comemorando o Natal, tá? Mas o Natal é um termo comum que pode ser utilizado para qualquer pessoa, não exclusivamente para o nascimento de Cristo. É só um termo que é comum tanto para o nascimento de Jesus Cristo, em relação à festa, para dar uma ênfase à festa, mas também pode ser utilizado no nascimento de qualquer pessoa. Qualquer pessoa que nasce, ela está passando por um Natal, ou seja, um nascimento, tá certo? Um natalis, que é um adjetivo, ou seja, aquela pessoa está nascendo, a ação dela é nascer. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, de comentar, ok? E compartilhar para os seus amigos, porque a partir deste vídeo, nos próximos, muito provavelmente durante essas semanas, eu vou postando mais vídeos falando sobre o Natal. Esse vídeo aqui é um vídeo em que eu abri só para explicar o significado. A palavra Natal significa nascimento, embora não haja nenhuma relação entre natalis, que é o termo usado depois do século XIII, com os termos que a Bíblia apresenta no século I depois de Cristo. A palavra natalis ela continua sendo uma palavra comum para nascimento. Então não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês. Fui!